Queridos irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor para todos. Esta noite nós daremos início à lição de número 5 e vamos começar esta lição com uma oração. Oremos em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça, Deus, e por esse momento de nos oportunizar, Deus. Mais uma oportunidade de falar da Tua palavra para aqueles, Senhor, que estão em suas casas, que no momento não podem estar junto conosco. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, alcance muitos e muitos lares, sobretudo, Senhor, os lares dos cristãos. Abençoa esta lição para que nós possamos, ó Pai, aprender mais de Ti e colocarmos em prática. É tudo que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como já comentei anteriormente, nós iremos dar continuidade à lição bíblica, e hoje será a lição de número 5, que tem por tema Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. É uma lição que o apóstolo Paulo vai nos trazer muito ensinamento da parte de Deus, sobretudo a maneira como nós éramos, né? E fomos alcançados pela graça do Senhor. Vamos, sem perca de tempo, para a leitura do texto áureo, que diz desta forma: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios, capítulo 2, versículos 4 e versículo 5. A verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e, ainda, recebemos o direito à vida eterna. Leitura do texto áureo e da verdade prática. Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe, que está escrito em Efésios, capítulo de número 2, versículos do número 1 até o número 10, que diz desta forma: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. De antemão, queridos, toda a leitura é de grande importância, mas aqui eu quero frisar, enfatizar, sobretudo, os versículos 3, 4 e 5. Observe bem e não esqueçamos que no decorrer da lição
nós iremos falar bastante sobre esses 3 verbos: andávamos, fazer e éramos. São verbos cruciais para que possamos entender a carta que Paulo escrevera para a igreja de Éfeso. Existe, de certa forma, uma visão geral em Efésios, 3:2, e é interessante que nós possamos compreender esta lição pelo fato de nos mostrar que a graça de Deus nos alcançou e nos fez também povo liberto, sobretudo na pessoa de Jesus. E antes de irmos para a introdução da lição, eu quero fazer uma pequena leitura acerca da visão geral desta carta. Vejamos, não existe nada mais influente para moldar nossas ações do que nossa autoestima, ou nossa autoimagem, desculpem. Isto é, como vemos a nós mesmos e como nos sentimos a nosso respeito. Uma pessoa que se considera capaz vai agir com confiança. Em nossa experiência espiritual, a imagem de quem somos tem um papel significativo em nossas vidas. E é desse assunto que os 2 capítulos de Efésios também tratam. Nos ajudam a desenvolver um senso vital e correto da nossa identidade em Cristo Jesus. Esses capítulos nos propiciam entender quem nós realmente somos, como povo de Jesus, e, portanto, nos auxiliam a nos libertar da escravidão de nossas antigas frustrações e das nossas incapacidades, daquela vida que outrora nós vivíamos e agora temos uma nova vida em Cristo Jesus. No decorrer dessa lição, nós temos alguns objetivos, entre eles o de revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Por essa graça nós fomos perdoados, salvos da condenação eterna. Nessa epístola ou nessa carta que Paulo escrevera à igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo ele amplia o conceito de libertação do pecado e descreve como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que a nova criatura, no caso nós, em Jesus, possamos desfrutar de uma nova vida com o Salvador. E de antemão eu quero dizer que o apóstolo Paulo ele tinha um capital espiritual de sobra para falar acerca desse assunto. Afinal de contas, Paulo, nós podemos muito bem traçar uma linha ou limitar uma linha da vida de Paulo, quando antes e depois da sua conversão, assim como também a nossa, Se nós fizermos uma análise, nós podemos analisar e chegar à conclusão de que a nossa vida ela mudou, Houve-se uma transformação. Se não houve transformação, então não houve conversão, porque aceitar Jesus, confessar como Salvador, também requer mudança de práticas e de ações. Vamos para a nossa introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. A leitura que nós acabamos de fazer na leitura bíblica. Nela, o apóstolo Paulo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. A antiga natureza morta em ofensas e em pecado é o assunto do primeiro tópico. E diz desta maneira: no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos, por natureza, filhos da ira. Observe que o verbo ele está no passado, nós éramos, então não somos mais, não podemos ser mais filho da ira, Primeiro vamos para o nosso subtópico, nossa condição anterior. E vos
vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. Essa palavra ofensa, ela vem do grego, paraptoma, e tem um sentido de passo em falso, de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída recebe um diagnóstico. E esse diagnóstico é dado como ele sendo morto. Ou seja, é uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O contexto é de uma morte moral e espiritual que é provocada pelo pecado. Essa forma de andar ou de viver de forma deliberada, que não estão de acordo com os princípios bíblicos, com os padrões divinos, e que inevitavelmente separa o homem de Deus. O que Isaías diz no capítulo 59, versículo número 2? Diz dessa forma: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, esse pecado, ele nos distancia de Deus e faz com que a cada dia aquilo que diz respeito às coisas divinas cause menos interesse para nós. O pecado, ele faz isso, é uma cortina que nos separa da face do Senhor. Em Tiago 1,15, diz assim também: depois, havendo a concupiscência, os fortes desejos materiais e sensuais, concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Por isso que a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Tal qual o corpo inerte ou parado, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Aqui é a descrição de como vivíamos da nossa vida ou da condição anterior. O segundo tópico diz as nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes, eu quero frisar aqui esse verbo andar, é descrito por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Quando diz, lá no versículo, voltando aqui para a lição bíblica, que vai dizer, entre os quais todos nós também antes andávamos, ele tem um sentido também de viver, de como viviam essas pessoas. Não é no sentido de andar de um local para o outro, mas também no sentido de agir, de viver, de praticar. É como se alguém falasse, olha, fulano de tal sofreu um acidente, ou fulano de tal morreu, a pessoa diz, também só andava bebendo, só andava correndo que nem uma pessoa desenfreada. Então, esse andar aqui tem um sentido de viver, a maneira como viver, certo? Então, esse verbo aqui, andar, ele tem essa denotação de como essa pessoa vivia. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada dos salvos, antes da regeneração. Isso daqui é de uma vida anterior, à conversão que a pessoa tem em Cristo. Depois de aceitar a Jesus, conhecer o Senhor, essa vida ela passa a ser diferente. O cristão não pode andar mais de uma forma desregrada ou errada, como vivia anteriormente. Andaste segundo o curso deste mundo. Quer dizer, os costumes eram praticados conforme o sistema mudando da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Essa aqui é a maneira como naquela época Paulo já estava admoestando aos irmãos da igreja de Éfeso, que agora, a partir de então, não podiam mais praticar aquelas ações que anteriormente praticava, porque agora são novas criaturas. E aqui eu quero abrir um parênteses e fazer essa leitura em Efésios 4, 22 e 32, para que nós entendamos esse contexto. Amém, queridos?
Abramos aí as nossas Bíblias também. Efésios 4, versículo 22 ao 32. Rapidinho, diz assim: que enquanto ao trato passado, está falando do passado, da vida passada, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a maneira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso aqui é Paulo falando da maneira como essas pessoas viviam. Afinal de contas, Efésios vai falar da questão da unidade da igreja como membro de Cristo. Portanto, é necessário que haja união, que haja aproximação dos irmãos e que não mintais um para com o outro. Até porque não há necessidade de mentir, nem de furtar e nem de enganar. Não é? Somos um só corpo em Cristo Jesus. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo. Esse mundo, o sistema, né, que domina. Relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. E quando fala aqui de relativizar o pecado, é tratar ou definir o assunto de forma não absoluta, né? Dando alguns aspectos que atenuem, que minimize a situação. Então, para essas coisas, nós temos que tratar de forma absoluta, não por parte, né? E nem por questão de minimizar a situação. Se está errado, está errado. Se está certo, está certo. Errado por completo e certo por completo também. Andar-te segundo o princípio da potestade do ar. Aqui o apóstolo Paulo faz uma alusão, uma referência a Satanás, que exerce a sua autoridade sobre os poderes do mal, né? E que consegue também influenciar os homens, sobretudo aqueles desobedientes, né? E João 12:31 vai dizer que agora é o juízo deste mundo e agora será expulso o príncipe deste mundo. Aqui é uma alusão que o apóstolo João também faz a Satanás. Então, por isso, é muito importante que nós tenhamos isso em mente, que essa palavra, que essa aula de hoje, ela sirva para nos, de certa forma, nos admoestar e conhecer mais de Cristo. Em Romanos 12:2 diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é? Segundo aos Coríntios 4:5 diz da mesma forma: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui são versículos que podem fortalecer o que nós acabamos de ler aqui no tópico de número 1. Mais adiante, na carta, Paulo faz um alerta e diz que a nossa luta é contra esses seres do mal. Contudo, não é necessário temer, porque Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Quer dizer, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Andávamos fazendo a vontade da carne
e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. O que diz Gênesis capítulo 6, versículo de número 5? Diz desta forma: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então o homem por si só, ele tem um pensamento muito diferente daquele que é o pensamento de Deus. Para que esse pensamento seja renovado ou, por outro fato, se torne mais agradável a Deus, é necessário que, por Cristo, chegamos ao Senhor, porque através da renovação da nossa conversão em Cristo é que nós podemos ter uma mente mais santificada, uma mente mais pura. Sem isso, nós vamos viver continuamente como os pensamentos mundanos. E o apóstolo Paulo, ele fala dessa inclinação que o ser humano tem. Ele é má desde a sua meninice. Então, incluímos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, nós éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Nós não tínhamos isso até então. Paulo vai sublinhar que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para os filhos da adoção, E nos predestinou para os filhos da adoção, para Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa aula aqui, na aula passada, eu acho que foi o irmão Pedro Lauf, que falou sobre a questão da predestinação e da eleição. Não é isso? Então, meus queridos, a fé, ela é necessário que haja essa fé para que nós possamos nos moldar de acordo com os princípios, Então, o filho da ira, isto é, condenado e desprovido do favor divino. E Paulo sublinha que essa era a nossa condição, Separado de uma vida de Deus, éramos ignorantes e também tínhamos um coração duro, Todas essas características pertencem às pessoas que não conhecem a Deus, Então, para que isso mude, é necessário que conheçamos o Senhor. E aqui tem uma pergunta: como que a gente conhece a Deus? Tem um ditado, e é um ditado mudando até, que diz que se você quer conhecer alguém, você dê poder e dinheiro. Mas, na verdade, isso é muito fácil de entender. Não é que a pessoa seja conhecida, a pessoa apenas se revela com esses pré-requisitos. A pessoa já é o que é. Agora, dando poder e dinheiro, ela vai apenas se revelar. E como é que eu conheço alguém? Quando eu começo a conviver com ele ou com ela, começo a compartilhar dos meus desejos, dos meus projetos, dos meus sonhos, aí sim. Aí, a partir da escuta ou vivência com essa pessoa, eu começo a conhecer. Isso sim é o conhecimento. Assim também é Deus. A gente começa a conhecer ao Senhor quando a gente começa a se aproximar mais dele, ler sobre ele, buscar mais ele. Então, fazendo isso, nós conhecemos mais o Senhor. Vamos para o tópico de número 2. Só que, anteriormente a isso, eu quero fazer aqui uma conclusão do primeiro tópico, do tópico número 2. Esse tópico trata-se, porém, de uma questão referente ao que nós éramos. Veja que a gente repetiu essa palavra por várias vezes. Não somos mais, éramos, não somos mais quem nós costumávamos ser. Agora, deu-nos vida com Cristo. Sua graça foi derramada sobre nós e Deus nos ressuscitou com Cristo. Agora somos recipiente não de um prêmio, mas de uma dádiva. Quem somos agora? Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Agora, nós somos esse tipo de pessoas, E temos que andar de acordo com a palavra do Senhor. Esse tópico que nós iremos falar agora
vivificado pela graça. Vai falar também sobre a questão do pecado. O que seria o pecado? Alguém fala, olha, fulano de tal está em pecado, cometeu pecado. Qual o conceito de pecado? O termo pecado, ele é comumente utilizado em contexto religioso para descrever qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial qualquer desconsideração deliberada das leis divinas. No grego comum e no hebraico, as formas verbais significam errar no sentido de errar ou atingir um alvo, ou errar um ideal ou um padrão estabelecido. Então, aquele ou aquela que anda em pecado anda sempre errando o alvo. Em outras palavras, não acertando aquilo que deveria fazer. Então, todo pecador, toda pecadora, alguém que comete tais pecados ou coisas que tais, são pessoas que andam, que têm uma vida deliberada e que não estão de acordo com os princípios divinos, com aquele com o qual o padrão divino estabelece. Nesse momento, queridos, nós iremos partir para o segundo tópico: vivificados pela graça. A gente fala de graça, a gente fala de misericórdia, fala de salvação, né? E alguém pode perguntar, mas o que é graça? O que é misericórdia? O que é salvação? Querido, graça, como a gente sempre escuta, é um favor que não foi merecido. E essa graça é algo bom, que é dado, que é ofertado, não porque a pessoa que recebe merece, mas a pessoa que dá, ela é generosa, é uma pessoa boa. Então Deus nos oferece a salvação de graça, quer dizer, aquilo que eu não merecia e que nem tão pouco fiz por merecer, e nem os irmãos e outros mais, Deus nos deu de graça. Ele deu de graça. E aqui eu quero voltar, porque me chama muita atenção, o versículo de 2, deixa eu repetir aqui, que diz assim, olha, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aí diz, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas aqui tem uma palavra muito interessante que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, que diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Quer dizer, antes mesmo de se ter o arrependimento, de estar no pecado, ainda assim, por não merecer, com muito amor de Deus, Ele nos alcançou com sua graça, Ele nos deu um favor que nós não merecíamos, ainda estando numa vida de pecado, uma vida desgraçada, distante de Deus. Com seu muito amor, Ele nos amou. O que foi que nós fizemos para merecer tamanho amor? Não é que nós merecemos, é que o amor de Deus é tão grande, não há medida para isso, que nos alcançou. Percebem? Olha, hoje quando a gente prega para alguém, a pessoa diz assim, às vezes troca sinônimo, né? Crente e evangélico, aquela coisa toda, a pessoa diz assim, mas eu sou quase crente, eu não fumo, eu não bebo, eu não vou para a festa, como se isso fosse pré-requisito de salvação, como se fosse, tipo assim, olha, eu não faço isso, então isso quer dizer que eu já estou no meu caminho andado. Não é bem isso, não é bem isso, né? A salvação, ela engloba outros aspectos, né? Sobre os quais arrependimento, a conversão verdadeira não é convenção. Muitas pessoas confundem conversão com convenção. Essas palavras, elas são diferentes, né? Tem sentidos diferentes. Então, queridos, a graça de Deus é tudo isso. É um favor que é dado de graça por alguém para outra pessoa que nem sequer merece. Esta é a graça, não é? E essa graça nos alcançou pelo grande amor de Deus. Não é? E o que seria a misericórdia? Então,
A expressão misericórdia tem origem latina e é formada por junção de duas palavras. Miserere, o melhor, que é ter compaixão, e cordis, que é coração, quer dizer, ter compaixão de coração. Significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar-se dos seus sentimentos, do sentimento de alguém, ser solidário com as pessoas. Isso aqui é ter compaixão, é ser altruísta, é ter empatia para com o outro. E qual a diferença entre graça e misericórdia? Se graça é um favor imerecido que Deus nos deu, então é quando Deus nos abençoa, apesar de nós não merecermos. Já é um favor merecido, como comentei anteriormente. A misericórdia é quando nós merecemos um julgamento, mas nós não recebemos, porque esse Deus, por meio do seu Filho Jesus, já pagou todos pelos nossos pecados. Então, nós merecemos, mas nós não pagamos por aquilo que nós merecemos, porque Ele já pagou. Então, isso aqui é misericórdia, Enquanto que graça é um favor merecido, misericórdia é aquilo que a gente não merece, mas não recebe porque nós merecemos, porque alguém nos substitui em nosso lugar. Continuemos, querido. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Deixa eu ler aqui, anteriormente a um parte que eu esqueci de ler. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da graça. Quer dizer, nos deu uma nova vida por meio dessa graça, desse favor imerecido. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, nos versículos 2 e 3, Paulo ele passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. E como eu já mencionei anteriormente, se tinha alguém que tinha um capital espiritual para falar acerca de Cristo, da sua bondade, da forma com que Ele nos amou, era Paulo. Ele tinha toda essa capacidade, essa bagagem espiritual e de conhecimento para falar acerca disso. E aqui nós começamos com a palavra conjuntiva adversativa, e como professor de português também, eu quero falar um pouquinho dessa conjunção. O apóstolo declara exultante, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, O ato de misericórdia implica compaixão, simpatia para com os indignos. Voltamos aqui para o versículo, que eu quero explicar essa conjunção adversativa, mas, porque essa conjunção ela tem um sentido de contrário. Vou te dar aqui um exemplo básico. Se eu digo assim, a Maria estudou para uma prova, estudou muito, mas não passou. A pergunta é, como assim? Não está meio que contrário? Se ela estudou muito, o certo seria ela passar na prova, visto que ela estudou. Mas ela não passou. Então, esse mas aqui, essa conjunção adversativa, que ela tem um sentido de contrário. Quer dizer, por mais que nós merecíamos pagar por todos os pecados que nós cometemos ou cometíamos, ainda assim Deus, Ele não deixou que isso acontecesse. Porque, como diz aqui a palavra, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O apóstolo Paulo diz assim, Deus amou o mundo de uma tal maneira, não existe medida, não existe tamanho, e não existe algo para descrever esse grande amor de Deus. Tanto é que ele não diz, olha, foi assim, ele não compara. Foi de uma tal medida que deu o seu único filho para morrer por nós. Então, ainda que nós merecemos, Deus não deixou que isso acontecesse. O certo seria, já que nós erramos, que pecamos e tudo, o certo é nós pagarmos pelo nosso erro. Mas Deus, com seu imenso amor, Ele não deixou que isso acontecesse com nós. Então, eis a explicação para essa palavra, mas, essa palavra adversativa. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou.
O ato de misericórdia implica compaixão, que eu já li aqui anteriormente, explicando o conceito, e simpatia para com os indignos. Ora, em muitos de nós ainda tem aquela coisa de que se alguém cometeu um erro, tem que pagar. Infelizmente, para alguns ou muitos, ainda no fundo dos nossos pensamentos, dos nossos corações, ainda tem a questão de pagar, e muitas vezes com uma violência, né? Infelizmente, ainda tem pensamentos bastante arcaicos, né? De pessoas que se dizem cristãos dessa forma. No entanto, queridos, é necessário também que tenhamos misericórdia para com os outros, né? Porque nós achamos bom o que Deus fez conosco, né? Nos livrou da condenação, alcançou com a sua graça, nos tem livrado constantemente. E nós éramos indignos, né? E por meio da morte do seu Filho Jesus, nos resgatou. A carta que Paulo escreve aos Efésios ensina que, ao prover a humanidade, não é só a igreja de Éfeso, do Buriti ou de outras que tais, mas toda a humanidade. Deus se mostrou, né, misericordioso, abundante misericórdia. Essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com quem nos amou. E a Bíblia enfatiza que foi a magnitude, quer dizer, a grandeza desse amor que motivou a nossa salvação, né? Então, uma vez salvo, acredito que uma vez salvo, salvo para sempre, mas a Bíblia diz que é necessário que nos perseveremos até o final para que ganhemos a coroa da vida, né? Não podemos, eu costumo dizer que a vida do cristão é como uma corrida. Existem pessoas que começam a vida cristã de forma tão acelerada e no meio do caminho cansa, né? Parece que não tem tempo para respirar e acaba que cansando e muitas vezes não chega o final da carreira que lhe foi proposta, como diz Paulo. Então é necessário que andemos com temperança, com moderação, mas que não possamos perder o foco, que o foco é Cristo, o foco é a nossa vida eterna, a nossa eternidade. Vivificado por sua graça. Descrevendo as dádivas e divinamente concedida aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum, quer dizer, sem merecimento. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Eu não fiz nada para que merecesse, né, a vida eterna. Não foi mérito meu, porque eu sou bonzinho, porque uma vez e outra eu ajudo alguém, é porque eu sou atencioso para com as pessoas, então eu já começo a ter um crédito com Deus. Não é isso, né? Exaltado por sua graça. O apóstolo dos gentios, no caso se refere a Paulo, ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem, no caso eu, você, todos nós, os mesmos benefícios ou direitos de alcançar, né, os céus, assim como Cristo. Então aqui ele diz, os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Quais seriam esses benefícios? Ressurreição, vida eterna e o galardão nos céus. Vocês podem consultar 1 Coríntios, né, 15, depois o capítulo 20. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino
e merecido. E quando falamos aqui de ratificamos, falamos de validar, né? De declarar, de confirmar, né? Que também essa graça, nós, o favor de Deus merecido, nós alcançamos. Então, queridos, resumindo aqui o segundo tópico, né? Nós vamos agora para o terceiro, que vai falar da salvação que não vem das obras, né? Alguém não é salvo porque é bonzinho, porque fez uma coisa e outra e por isso vai merecer, né, essa salvação. Em Efésios, capítulo 2, dos versículos 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Olha, vejamos. Existem algumas atitudes das pessoas que isso é inerente ao ser humano, é a questão da ética, da moralidade, daquilo que é correto. Deixa eu dar aqui um exemplo para você. A pessoa que compra, ela deve pagar, né? As pessoas que exigem respeito devem respeitar. As pessoas que fazem as coisas corretas, não faz porque é bom, é porque deve fazer as coisas corretas mesmo. Agora, uma vez sendo cristão, salvo na pessoa de Jesus, jamais poderá praticar essas ações, essas atitudes. Aí a gente não pode dizer, mas me diz uma coisa, essas coisas são pré-requisito de um crente, de uma pessoa cristã? Não, não é. Essas coisas que eu comentei aqui são pré-requisitos de um cidadão comum, daquilo que deve ser feito na sociedade. Agora, sendo crente, sendo cristão, jamais poderá fazer isso. Porque me parece que a cobrança sobre o povo de Deus é maior. Porque a gente tem que dar o exemplo para o mundo. Afinal de contas, nós não compactuamos mais com as práticas mundanas. Convivemos entre pessoas, mas não podemos praticar as mesmas ações que essas pessoas praticam. Sobretudo de forma deliberada, aquelas que não diz respeito aos padrões que estão de acordo com a palavra. Então é isso que Paulo fala para os Efésios, também entre outras coisas. Graça com o meio de salvação. A salvação incluía a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura, ao mesmo tempo também que permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios, do 2, do 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus, né? É o reencontro desse homem com Deus. Se outrora ele andava distante, ele ou ela, agora tem toda a oportunidade de se juntar novamente com o Senhor. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido, que nós já comentamos aqui já mais de 2 vezes. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus, não foi da nossa parte, partiu do Senhor, por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ou porém, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre 2 caminhos, salvação e a perdição. Sua liberdade foi eliminada e a graça pode ser resistida. Você pode consultar aí João 7,17. A fé, que está entre aspas aí, ela deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Então, nesse contexto, a fé ela é como um moinho, né? É como se fosse a tração que move o cristão,
o crente. Sem essa fé, fica difícil de manter a caminhada em Deus. Então, como um moinho, como tração na vida do crente, deve ser desta forma a fé, né? A fé não é aquilo que se vê, é aquilo que não se vê, mas que acredita que vai acontecer. Obras como evidência da salvação. Aqui Paulo, ele usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira, ele vai dizer, isso não vem de vós, quer dizer, não partiu de nós humanos, né? Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica, ou afirma, ou declara, que a salvação não vem também das obras. Na Idade Média, havia o conceito de que as pessoas ricas, elas deviam dar esmola às pessoas pobres. Tanto é que, quando o rico dava uma esmola ao pobre, ele se sentia lá nas alturas, porque era o favor que ele dava, e com isso, ele já ia ganhando um crédito com Deus. Então, parece que, nesse caso, a salvação estava em fazer a obra, né? Aí Paulo diz, não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Ora, eu vou ser salvo, sabe por quê? Porque eu ajudo as pessoas. Eu não falo mal de ninguém. Eu já dei carona fulano de tal, eu vou levar fulano de tal à rua, trago, né? Faço isso ou aquilo. Isso não é maneira de se gloriar por fazer isso. Isso é sentir-se compaixão ou altruísmo para com o outro, para com a outra. O que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal, né? Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu e agora em Cristo nós somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram, né? Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, quer dizer, no viver nessa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo as obras más, agora, por meio de uma perspectiva positiva, nós somos instados a andar fazendo as boas obras. Não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Quer dizer, traçando uma linha ou delimitando uma data X para a nossa vida, nós podemos trabalhar em dois campos, né? Um que antecede a nossa conversão e a outra após a nossa conversão. Então, essa mudança ela deve ter ocorrido. Do contrário, não houve, né? Do contrário, não houve. Conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira, condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filho por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras, né? Quer dizer, foi pelo grande e infinito amor de Deus. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a nosso Deus. Resumindo, tópico 3. Deus sabe muito bem que nós éramos. Cabe a nós acreditar nas suas palavras a respeito de quem somos agora. Não podemos mais pensar em nós mesmos da mesma maneira, né, da forma que nós vivíamos, ou da maneira antiga, ou nos deixar oprimir com culpas passadas. Em Jesus, somos renovados, nos tornamos sua nova criação, moldada pela mão divina, para as boas obras que nos chamou a fazer. Né? Espero que durante essa lição tenham ficado, os irmãos tenham entendido qual o objetivo que foi de repassar para cada um de nós. Né? Que Deus em Cristo nos abençoe com sua infinita graça
e que possamos colocar em prática o que nós, ou pouco que nós conseguimos apreender desta lição. Amém, queridos?